16. Primeiro Reis 16. Eu te confesso, ouça isso, que existem palavras que eu prego por revelação, mas existem palavras que o pastor da igreja tem que pregar por necessidade. São coisas diferentes, né? Tem coisa que Deus te dá um texto, aí você vai pegar esse texto, vai trabalhar, uma revelação. Mas tem coisa que não, tem coisa que é uma necessidade. Porque eu não vou orar para Deus mandar alguém falar disso, né? Eu tenho que falar um pouquinho disso. Capítulo 16, verso 29. Eu vou ler até o verso 33, acha aí. 1 Reis 16, do 29 ao 33. Diz assim: no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel, em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Isso aqui me marca. Mais do que todos os reis de Israel antes dele. Quem pode dizer amém pela palavra do Senhor? Escute uma coisa. A mensagem de hoje é um bate-papo. É algo que Deus colocou no meu coração para a gente poder ouvir, analisar. E eu vou te dizer, de verdade, pelo meu dia de hoje, eu tenho certeza que é algo que a gente precisa estar alimentado, é algo que a gente precisa receber essa direção, para que a nossa vida possa destravar, para que a gente possa avançar. Eu não sei se você reparou aqui, mas esse texto, ele começa falando de algumas coisas que parecem bem comuns a gente, né? O que Acabe está fazendo aqui é, primeiro de tudo, ele é rei de Israel, reino do norte, capital Samaria. E ele vai reinar não de acordo com a vontade de Deus. Ele vai reinar e vai dar lugar para uma figura muito conhecida da Bíblia, chamada Baal. Ok? Só que, além dele tirar Deus do centro, colocar Baal, ele vai começar a mudar toda a cultura do reino do norte. O texto que nós lemos vai dizer que ele colocou um poste ídolo de adoração. Vai dizer que ele ergueu um altar de adoração para Baal. Só que no ápice disso tudo, de toda essa confusão, de toda a troca de adoração, tirando o Deus do centro e colocando um outro Deus no lugar, ele casa com Jezabel. E aí o texto vai dar algumas características dessa princesa Jezabel, né? Filha de Etibaal. Etibaal significa filho de Baal. Então, filha do filho de Baal, né? De uma geração, de uma genealogia também de idolatria. Só que quando nós olhamos esse texto, o texto que eu li está falando do momento em que Acabe começa a reinar. E você vai ver alguns reis na Bíblia, gente, que começam bem e terminam mal. Só que Acabe é um negócio diferente. Acabe já começa mal. Porque tem gente que começa mal e termina bem. Tem gente que começa bem e termina mal. Mas Acabe é do tipo que começa mal, continua mal e decide terminar mal. Obrigado. É do tipo que nada faz ele mudar de ideia. É do tipo obstinado. Ele é aquele que tem o seu pensamento e nenhuma circunstância contrária. Nada do que aconteça vai demovê-lo desse pensamento. Ele continua com essa mesma cabeça. Só que ele vai começar a fazer o que não agrada a Deus.
E aí ele vai ultrapassar todos os limites do erro. Porque uma coisa é você cometer erros. Quem comete erros aqui, levanta a mão aí. Não vou nem olhar para você, vai. Tem gente que ficou com a mão abaixada, né? Eu? Erro? Tô longe, né? Cometer erro é uma coisa. Agora, viver no erro é outra. A questão aqui de Acabe não é cometer erro. A questão de Acabe é decidir se casar com o erro. E a Bíblia vai fazer questão de dizer, gente, olha quantos anos existiram antes de Acabe. Vai dizer que ele irou mais a Deus do que qualquer um outro. Imagina você receber esse título. É o título que ninguém quer receber. É o título da pessoa que mais deixou Deus revoltado. Você consegue imaginar isso? Será que um erro seu se aborrece o Espírito Santo? Sim ou não? Gente, quem está aqui comigo? Um erro seu se aborrece o Espírito Santo? Sim ou não? Sim. A gente não pode ferir o Espírito Santo. Só que um erro você aborrece, você vai lá, pede perdão e segue a vida. Acabe não. Acabe fez do acidente, do erro, ele fez a sua vida. Ele fez a sua direção. Ele abandonou totalmente os princípios. Porque errar é uma coisa, agora se entregar ao erro é outra. E Deus trouxe pessoas aqui nessa noite para ouvir isso. Você não pode se entregar ao erro. Você pode ter cometido erros. Mas hoje Deus vai te levantar em nome de Jesus. Hoje Deus vai te colocar você de pé em nome de Jesus. Eu creio. Deus falou comigo que hoje Ele vai libertar pessoas aqui nesse lugar. Através da exposição da palavra. Enquanto a palavra é ministrada, Deus está te colocando de pé e dizendo, você não vai se casar com esse erro. Você não vai perpetuar esse erro. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Levanta as duas mãos aí que eu vou liberar a primeira profecia dessa noite. Eu quero declarar que você não é um Acabe. Eu quero declarar sobre a tua vida que o que ficou para trás está lá, está sepultado. Deus hoje libera para você uma nova história, um novo tempo, uma nova página da tua vida, que será uma página de santidade, de bênção, de milagre, de transformação, de libertação. Alguém que sela e concorda essa palavra, me ajuda a adorar Jesus, vai. Isso. Além da idolatria agora, ele vai decidir se casar com uma mulher chamada Jezabel. E primeiro ele vai se afastar dos princípios de Deus. Depois, o casamento com Jezabel está dentro da mesma lista de erros de Acabe. Eu não sei se você lembra, mas o reino do norte também era povo de Deus. Você lembra que nas mãos de Salomão, Deus vai rasgar o reino. E aí aquilo que era um único reino, agora vai ter reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. Ok? Só para você entender. Enquanto ele está reinando aqui, Acabe está reinando no reino do norte, quem está reinando no reino do sul é o rei Asa. Um cara crente, temente, pai de Josafá. Depois vai vir Josafá, crente, temente, e a Bíblia vai mostrar erros, mas vai mostrar que o reino do sul sempre tentou perseverar naquilo que era correto. Você percebe que Deus está pegando o povo dele, comparando e dizendo, eu não exijo perfeição do meu povo. Deus está dizendo, olha, o reino do norte tem alguém que se abraçou com o erro. O reino do sul tem alguém, porque se você for ler a história do rei Asa, tem erro. Você sabia que o rei Asa fica soberbo no meio do caminho? Ué. Você sabia que Josafá faz alianças erradas no meio do caminho e faz muita bobagem, perde guerra, enfim, tem erros. Eu preciso te explicar que o reino do sul representa a minha e a tua vida. Tem erros, mas somos tementes a Deus. Tem erros, mas decidimos todos os dias ser lavados pela palavra. Tem falhas, mas todos os dias pedimos, Senhor, me lava com o teu sangue. Senhor, transforma a minha vida, muda a minha história. A questão é que quando você lê sobre Acabe, a primeira parte que eu li aqui, vai dizer que ele se acostumou com o erro. Olha para alguém e fala, não se acostume com o erro. Fala, vai. Quem era Jezabel, pastor? Te explico. Jezabel era a princesa dos Sidônios. Quem eram os Sidônios? Sidônios eram mercadores, eram negociantes, tá? Eram aquelas pessoas que entram no barco, vende coisa, vai, compra, o pessoal do rolo, do negócio. A terra dos Sidônios não era produtiva. Então eles se especializaram em navegar em grandes distâncias, né? E fizeram grandes embarcações. Ou seja, se você olhar para a Bíblia, você vai perceber o quê?
que grande maioria das pessoas vivia do plantio. Percebe que a linguagem bíblica é uma linguagem que está muito aliançada com a agricultura? Chama oferta de semeadura. Sim ou não? Né? Vai falar das atitudes das pessoas, do ser humano como uma semente. Está muito aliançado, isso tem a ver com o tempo. Já os sidônios não. Os sidônios, a terra deles não produzia. Então se não produzia, o que eles tinham que fazer? Se especializar em outra área. Então eles viviam baseado em negociações. Eles adoravam a Baal. As suas sacerdotisas, isso aqui a gente inclui Jezabel, elas adoravam uma deusa chamada Astarte. Ó, não é Astarote, Astarte. E praticavam prostituição como símbolo de algo sagrado. Para eles, isso tudo era natural. Para eles, isso tudo era comum. Está tudo certo, está tudo bem. Agora, olha o desviado, olha o que deveria ser crente se casando com esse tipo de pessoa. E detalhe, ele não vai se casar para tentar transformá-la, que já está errado. Ele casa e entrega o controle da vida dele nas mãos dela. Aquilo que era ideológico, ele decidiu se casar com o pecado na ideologia. Agora isso vai para a prática, porque tudo que começa no pensamento em algum momento vai se materializar. Tem alguém aqui, gente? Um conselho de Deus para mim e para a tua vida: cuidado com os seus pensamentos, porque em algum momento eles se materializam. Tem alguém aqui? Fala assim, ó: eu preciso ter cuidado com os meus pensamentos. Sabe por quê? Pensamentos se transformam em palavras ou atitudes. Você já se pegou pensando em um nome e você foi falar com alguém sem querer, falou daquele outro nome, trocou? Já aconteceu com alguém isso aqui ou não? Sim ou não? Por quê? Pensamentos automaticamente, ou ele vai ser transformado em atitudes ou palavras. Então o que a gente precisa entender aqui é que Acabe começa mal, só que agora ele casa com Jezabel, ele se torna ainda pior. Por quê? Porque ela também é uma princesa, uma sacerdotisa dos sidônios. Só que no meio de todo esse caos, você deve estar dizendo assim: pastor, o negócio estava ruim. Estava. Deus vai lá e levanta Elias. Você sabia que Deus na maioria das vezes vai te levantar no tempo de caos e no lugar de caos? Eu ouvi um meu Deus, mas não ouvi glória a Deus não. De novo, tá? Irmão, vou te dizer de verdade, a luz no meio de várias luminárias, se eu acender uma lâmpada aqui, não muda em nada. Mas se eu acendesse uma lâmpada aqui meia hora atrás, mudava tudo, sim ou não? Era tudo que eu mais queria. Que uma lâmpada acendesse. Por quê? Porque luz no meio de luz não faz diferença. Agora Deus está dizendo assim: olha, a nação está perdida. Eu tenho uma ideia. Vou levantar um profeta. Deus acreditava tanto nesse profeta que ele está dizendo: esse profeta não vai ser mudado pela circunstância. Esse profeta não vai mudar por causa de ameaças. Esse profeta não vai mudar porque ninguém professa a mesma fé que ele. Esse profeta tem caráter, tem estrutura, tem identidade. Será que Deus pode contar contigo? Esse profeta não vai ser transformado, não vai ser levado. Ele vai transformar o ambiente que ele está. Eu quero profetizar mais uma vez. Eu declaro sobre a tua vida que você não vai receber cultura ímpio. Oh meu Deus, ímpia. Você não vai receber cultura de fora. Pelo contrário, Deus te levantou Elias para influenciar. Deus te levantou para fazer a diferença. Oh glória. Oh. Alguém diz no mundo: é normal. Você diz: para mim não. Alguém diz no mundo: ah, mas tem que fazer sexo antes do casamento, tem que provar, é normal. Você diz: para mim não. Alguém diz no mundo: pode ter várias mulheres. Você diz: para mim não, porque eu sou Elias. Pergunta para alguém que está perto: você é Elias? Eu vou dizer: eu estou vendo um monte de gente escandalizada. Sabe por quê? A cultura tem esse poder terrível. Ela vai entrando, vai entrando, vai entrando, que começou na ideologia de Acabe, agora ele está casando com aquilo. Às vezes, a gente está orando de joelho, clamando, dizendo: Senhor, libera a paz para dentro da minha casa, mas aquilo que os meus filhos estão assistindo está trazendo maldição para dentro dela.
Mas aquilo que eu estou assistindo está trazendo maldição para dentro dela. Há poder no nome de Jesus, porque Deus me trouxe aqui para dizer que Ele tem uma geração chamada Elias, que não vai ser corrompido por Jezabel, não vai ser corrompido por Acabe, não vai se dobrar a Baal, que é o Deus desse século. Como a imprensa dita, a norma é essa. Você está dizendo, eu sou diferente, eu sou servo de Deus, eu busco a santificação, oh glória. Olha para alguém que está perto e fala assim, você é diferente. Fala aí, vai. Escolhe 3 pessoas aí para falar isso, vai. Isso é diferente, irmão. A questão é, a gente precisa entender. Eu falei para os pastores aqui, quando eles subiram, eu falei assim, irmão, clamou, oração de guerra, vamos embora. Gasta a voz, vamos embora. A gente precisa entender quando é hora de guerra e quando é hora de paz. Alguém aqui já estudou sobre o perfil de Elias? Elias é um cara que não seria fácil da gente congregar com ele. Sim ou não? Tem cara que você não ia querer na tua igreja, mas que é destaque na Bíblia. Elias é um cara diferente, porque para cada tempo Deus tem alguém diferente. Elias era o crente que não se enquadrava dentro da caixinha, dentro da estrutura, né? Aquele bonitinho, educação. Elias era esquisito, era estranho. Mas para poder peitar Acabe e Jezabel, tinha que ser alguém assim. E muitas vezes a gente está querendo moldar aquilo que Deus fez sob medida. Muitas vezes a gente está querendo moldar aquilo que Deus está dizendo. É exatamente isso que eu quero. Quer ver? Isso são coisas que são naturais, não é ensinado. Não se fala no seminário, é natural. Alguém ensinaria uma pessoa diante de um desafio, no Carmelo, os caras estão se cortando, os caras estão se ferindo, clamando, se manifesta, Baal! E os demônios lá clamando, porque de vez em quando o demônio tenta fazer graça. Até no nosso meio. De vez em quando o demônio tenta fazer uma gracinha para desviar a atenção, uma besteirinha para chamar a atenção. O demônio gosta disso. Eles estavam se cortando, eles estavam gritando. Olha o Elias, grita mais alto. Ele deve estar dormindo. É estranho, não é? Alguém vai dizer, não é crente não, é muito debochado para ser crente. Mas Deus está dizendo, os que deveriam ser, estão se dobrando. Então eu vou pegar aqueles que são loucos, fora da caixinha, para poder se manter fiel. Eu creio que eu não estou pregando para gente dentro da caixinha, porque senão você estava em casa. Uma noite de domingo, de chuva, você poderia estar em casa. Irmão, de verdade, se você fosse normal, você estava em casa. Mas eu estou pregando para Elias, que diante de tudo, diante do cansaço, diante de um monte de coisa, gasolina cara, um monte de troço, você falou, eu tenho que estar na casa de Deus, porque eu tenho que me encher, porque Jezabel não vai me dominar, porque espírito maligno não vai dominar minha casa. Eu profetizo em nome de Jesus, tem uma unção sobre a tua vida para desfazer toda a obra do inferno. O inferno não vai te calar, o inferno não vai te impedir, porque essa noite um altar é colocado em ordem para que o nome dele seja glorificado. Ele vai responder com fogo. Profeta de Baal gosta de causar bagunça. Escuta isso. Sabe o que demônios gostam de fazer? Bagunça. Sabe o que eles gostam de fazer? Tirar a atenção do culto. Porque aí na hora que você está querendo adorar, ele está causando uma bagunça. O que Elias faz? O primeiro sinal de quem é de Deus, coloca o altar em ordem. Significa que profeta de Baal clama em meio à bagunça. Deus não se manifesta na bagunça. Fala sorrindo para alguém que está perto, só para não dar problema. Fala assim, Deus não se manifesta na bagunça. Fala, arruma primeiro, que depois ele se manifesta. Lembra da dracma perdida? O que a mulher teve que fazer? Varrer, arrumar, colocar as coisas em ordem. Depois que botou em ordem, aí acha. Aí faz festa. Eu vou profetizar para alguém. Jesus, você já cansou, irmão? Você entrou aqui nessa noite e Deus está dizendo, vou colocar as coisas em ordem na tua vida. Eu vou profetizar sobre a tua vida. Deus está dizendo, eu vou colocar as tuas emoções em ordem. Vou colocar as tuas finanças em ordem. Oh, bendito. Vambora, se movimente. Vambora, pega as pedras do altar, coloca no lugar. Vambora, mulher, alguém está dizendo aqui, pastor, como é que é? Vambora, pega a vassoura, varre a casa, acende a luz. Porque Deus não se manifesta na escuridão. Deus não se manifesta em nada oculto. Ele se manifesta em algo visível. E quando você colocar em ordem, vai voltar a ter festa, vai voltar a ter milagre. Pelo amor de Deus, tem alguém entendendo o que eu estou pregando? Para me ajudar a adorar o Senhor.
Oh, glória! Oh, aleluia! Deus levanta um profeta. Imagina, ele contra todos. E esse profeta é levantado e já começa dizendo: olha, vocês estão achando o quê? São sustentados por Baal? Não vai ter chuva, segundo a minha palavra. Falei que o Elias era estranho. Não vai ter chuva, acabou. Não vai ter. E você sabe que se tem uma nação que era voltada para a agricultura, era essa. Então quando ele diz não vai ter chuva, automaticamente ele está dizendo assim: a fartura acabou. Vai ter luta. Aí quando, sabe aquele profeta do caos que vem na tua direção? Tu já sabe que ele é profeta. Porque tem gente que só profetiza coisa ruim. Alguém já encontrou? É ou não é? O profeta vem na direção. Aí ele fala: estou vendo um funil. Os mais novos não sabem nem o que é funil, né? Estou vendo a moenda. Estou vendo um vale. Aí tu fala: Senhor. É o Elias. O Elias começa dizendo: não, o negócio está ruim mesmo, então eu vou profetizar. Não vai ter chuva. 3 anos e meio sem chuva. Sabe o que eu fico pensando? É que tem gente que já está tão influenciada pela questão do mundo secular, está tão influenciada pelas coisas da terra, que já não acredita mais em palavra de profeta. Alguém está entendendo isso aqui ou não? A gente acredita na cultura, no intelecto, na ciência, mas a palavra do profeta a gente diz toda hora falando isso. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Tem gente no meio de uma multidão que está crendo e está vivendo. Você vai ser um ouvinte ou você vai praticar? O profeta diz, irmão, pensa comigo. O profeta diz assim: não vai ter chuva. E não tem. Só que quando a gente vê alguém fazendo esse tipo de coisa, a gente diz: o santarrão já está querendo. É loucura. Porque a gente está tão distante, isso revela mais sobre nós do que sobre ele. Isso revela como é que está nosso coração. Esses dias estava anunciando a chuva que ia acabar com tudo, ia acabar com Macaé e tal, não sei o que. A gente estava recebendo um profeta aqui no Brasil. E conversando, eu falei assim: eu vou ter que adiar a tua volta para o Rio, eu ia te levar no Rio, mas vai chover e tal. Ele falou: peraí, eu vou voltar para o Rio. Eu falei: ixi, eu vou voltar. Dá a mão aí todo mundo. Eu falei: meu Deus do céu. Eu pensando, eu sei que tu é profeta, não precisa provar que tu é profeta. Eu sei, tá bom. Dá a mão todo mundo. Senhor, espalha essa nuvem. Tira, a gente estava em Rio das Ostras. Tira essa nuvem de cima de Macaé e de cima de Rio das Ostras. Que tenha chuva, mas que não tenha catástrofe anunciada. E pai, orando. Senhor, se for um propósito teu, eu me rendo. Mas se não, Senhor, quantos crentes vão perder casa? Quantos crentes vão... Orando. Eu falei: gente, acabou de orar. Teve chuva. Mas aqui em Macaé, em Rio das Ostras, não foi o que foi programado. Ou esperado, desculpa. Aquilo me envergonhou. Eu falei: por que ele tem fé para isso e eu não? Deus está procurando gente diferente. Oh, aleluia. Deus está procurando gente que não está preocupado com a crítica do mundo, que não está preocupado com a crítica do outro. Será que tem pelo menos 10 aqui para levantar a mão? Para dizer: Senhor, faz isso na minha vida. Senhor, me faz ser esse crente diferente. Jesus Cristo. Não vai ter chuva, e não teve. Aí você vai ver algumas outras atitudes de Elias. Ele vai multiplicar a comida da viúva de Sarepta, lá no verso 7. Eu estou no capítulo 17. Ele vai encontrar com um homem chamado Obadias. Esse homem é interessante, porque Obadias é alguém que trabalhava para Acabe. Só que quem passava no caminho dele, que era profeta, ele escondia e sustentava. Ele dizia assim: não vai matar não. No que depender de mim, eu vou ser porta de escape. Jesus amado. Ele tinha a função dele, que ele não precisou abrir mão. Mas quem passava na frente dele, ele era um escape para essas pessoas. Estenda a sua mão aí, vai. Quem passar pela tua vida, quem passar por você, Deus vai te usar como um Obadias, para poder ser porta de escape para alguém. Alguém que não tinha o que comer, alguém que não tinha como se sustentar. Recebe isso aí, vai. Alguém que não tinha como resolver uma situação. Assim diz o Senhor para você: estou colocando no teu coração, estou colocando na tua vida a mesma compaixão e a mesma coragem que estavam sobre Obadias. Receba essa palavra para a tua vida, porque a maior manifestação de Deus é o amor. Glória. Fala para alguém que está perto, fala: prazer, meu nome é Obadias. Fala aí, vai. Nome bonito, né? Elias agora vai desafiar Acabe no Carmelo. Eu vou chegar aqui.
Capítulo 18, verso 16. E Acabe, ele é tão covarde que ele não vai sozinho. Ele leva 450 profetas de Baal e 400 de Azerá. Irmão, só aqui tem uma turma boa do lado dele. Sem contar os soldados que ainda estavam lá. Uma turma lá para poder clamar. E ele fala assim, vamos lá, vamos fazer um desafio. O povo inteiro vai ver. E aí os profetas de Baal clamam primeiro, não acontece nada, eu falei aqui. Depois chega a vez de Elias clamar, Deus responde com fogo, o milagre acontece. O povo começa a gritar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí Elias dá uma parada e fala assim, ô Acabe, acho melhor tu correr. Por quê? Porque eu já ouço o barulho de uma grande chuva. Isso me atraiu. Porque não tinha acontecido nada. Deus tinha respondido, era com fogo. Que história é essa de chuva? Só que ele está dizendo, eu estou ouvindo. Irmão, ouvindo da onde? Porque profeta de verdade, gente que é de Deus, ouve o que ninguém mais ouve. Quer ver? Vai ter gente saindo daqui dizendo assim, morno, culto normal. Vai ter gente que vai sair daqui dizendo, Deus falou comigo. Porque quem é de Deus ouve o que ninguém mais ouve. Você fala, pastor, claro, já tinha tido sinal. Não tinha não. Porque depois que ele diz que eu estou ouvindo um barulho, ele já dá a ordem. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai clamar, ele põe a cabeça entre os joelhos e vai clamar para que Deus mande chuva. Ué, peraí, se ele já ouviu, por que ele está clamando? Porque o ouvir tem a ver com o quê? Eu sinto que Deus vai mandar chuva, então eu vou clamar para que o que eu estou sentindo Deus manifeste. Assim como eu clamei para que não tenha chuva, eu vou clamar para que Deus mande. Ah, irmão. Aí ele clama, mas não só vai clamar, porque agora ele precisa de sinais. Ele manda o moço subir 7 vezes. Você lembra disso, gente? Quem queria que estar no lugar do moço? Eu não queria. Igual foi terça-feira passada, que botaram a Arruda para correr atrás do irmão aqui. Falei, Jesus, ainda bem. Arruda aqui, ó. Ainda bem que foi a Arruda, fininho, para correr atrás. Imagina, subir 7 vezes o Monte Carmelo. Pelo amor de Deus, irmão. Tem gente aqui que na segunda já ia estar questionando, dizendo, você ouviu mesmo? Eu vou te dizer de verdade. E na sexta? Na sexta ele já está cansado. Aí você fala, bebe água. Que água? Seca. Cansado e sem direito a beber água. Olha isso. Como assim? Tu acha que ia ficar lá? Tem aqui um barril d'água para tu beber. É ruim, escassez. Sobe, volta, sobe, volta. Na 7ª vez que ele sobe, o que ele vê, gente? Uma nuvem, tamanho da mão de um homem. Quando você olha para o céu, tu já conseguiu ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem? De verdade. Como é que a gente olha para esse texto e dá glória a Deus? A gente dá glória a Deus porque alguém disse para a gente que isso é uma boa notícia. Na minha opinião, não é. Por quê? Porque você está olhando, o sinal é tão pequenininho que às vezes é melhor nem ter sinal. E alguém que pede emprego, aí o emprego vem. Metade de um salário mínimo. Aí você diz, era melhor não ter emprego do que um salário desse. Aí Deus está dizendo, é só o sinal. É alguém que está muito tempo sem fechar um negócio. Quando fecha o negócio, você vai ter que pagar para trabalhar. Aí você diz, era melhor estar em casa. É assim ou não é? Era melhor estar em casa. Aí Deus está dizendo, é só um sinal. Alguém precisa crer nessa palavra. O moço, e é normal, quem é moço, quem não tem experiência, volta dizendo assim, eu vi só uma nuvem. Mas o profeta que já ouviu e agora está tendo relato, ele vai dizer, não, rapaz, vamos se apressar, vamos embora, porque Deus falou e eu ouvi, agora você viu, eu creio, vai acontecer a chuva. Oh, bendito, eu profetizo para alguém que crê, se prepare, vem um tempo de enxurrada de milagre para a tua vida, se prepare, vem um tempo de portas abertas, céus abertos para a tua vida. Céu aberto na finança, céu aberto na emoção, oh meu Deus, céu aberto na palavra de Deus. Deus vai abrir tua mente, você vai descobrir que Ele te chamou para um pregador, para uma pregadora, porque Deus essa noite está abrindo o céu para você. Alguém crê que Deus está abrindo o céu? Dá um glória aí. Oh glória, essa é uma boa notícia. A questão é, agora a gente chega no capítulo 19. Por quê? Você já pensou? A gente fala assim, que maravilhoso, Deus se manifestou, verdade. Mas do outro lado tem um Acabe, que não está gostando. Ele não está feliz. Ainda mais se você descobrir que no final disso tudo, Elias fala, prende todos os profetas de Baal. Prende todos os profetas de Azera. Acaba com todo mundo. Sabe o que o Acabe faz? Volta para casa chorando. E vai contar para quem? Aí é que começa a história.
Acabe volta para casa com raiva. Acabe, cadê os homens vencedores? Estão aí? Tá forte. Ô, glória. Vou perguntar de novo, só mais uma, tá? Só para a gente poder rir aqui enquanto pode. Vamos lá. Cadê os homens vencedores? Deus falou comigo que o sacerdócio masculino precisa ser restaurado. Famílias sofrem por falta do sacerdócio masculino. E aí você fala, pastor, o senhor vai pregar com a minha mulher aqui do meu lado sobre isso? Vou. Ué. Lembra que eu te falei que tem mensagem que é revelação que eu tenho prazer em pregar, mas tem mensagem que não, é necessário. É necessidade. Uma casa que não tem uma liderança vai transformar uma princesa do lar em uma Jezabel. Sabe qual é o problema de Jezabel? É porque ela está tendo que tomar decisão em coisa que era para Acabe fazer. Ela está tendo que fazer o que era para Acabe resolver. Será que na nossa casa, a nossa esposa que tem que resolver os pepinos, ou a gente está vivo aqui? Cadê os homens vencedores? Cadê a gente? Cadê? Escuta uma coisa. Não é mensagem de acusação não, porque eu me incluo no negócio, tá? Para eu poder estar pregando para você, Deus falou primeiro comigo. É uma reflexão. Vamos lembrar de como tudo começa? O sacerdócio masculino que falhou no Éden. E aí quem está tomando decisão sobre o que deve comer ou não? Eva. Deu problema ou não deu? Deu. Deus cobrou de quem? Deus cobrou de quem? Adão. E o cara ainda se esconde. Você vê o traço do caráter. Ele se esconde. Aí Deus vai falar, está se escondendo por quê? Vai falar, porque eu estou nu. Porque, como é que tu sabe que tu está nu, cara? Aí ele vai falar, eu tive medo e por isso eu me escondi. Medo de quê? Todo dia ele se relacionava. Todo dia ele conversava. Que história é essa? Medo do quê? Aí ele vai falar, a mulher que tu me deste. Olha o traço do caráter. Tem linha que vai acreditar que depois da queda ele começa a colocar a culpa na mulher. Mas tem linha que vai acreditar que isso é só um revelador de como Adão já estava. Alguém está entendendo isso aqui ou não? Ele está transferindo culpas e acertos para outros. Só que quando nós olhamos para Acabe, o que nós estamos vendo? Que a omissão de Acabe coloca em risco a posição dele, o seu casamento, a adoração a Deus e inclusive a vida dos outros. Porque quando eu fracasso como sacerdote, outras pessoas vão ser prejudicadas. Uma nação inteira está sofrendo porque um homem decidiu ser omisso. É difícil demais. Toda casa que não tem ordem inverte papéis. Não é papel da mulher resolver todos os problemas, todos os BOs da casa. Não é. Você não precisa saber fazer tudo. Mas não é tarefa dela estar com a chave de fenda na mão, amarrada aqui com o negócio, para poder resolver. Você pode não saber fazer. Nós podemos não saber resolver. Mas tomar decisão? Deus chamou o homem para tomar decisão. Por isso que Deus vai dizer para o homem, olha, o nome de tudo, você vai coordenar o jardim, você vai colocar nome de bicho. Deus está dando essa autoridade para o homem. E quando ele levanta a mulher, ele está dizendo, a sua mulher vai ser tua ajudadora. Então toda a parte de detalhe, toda a parte de cuidado, toda a parte de enxergar coisa que você não enxerga, ela vai ser melhor do que você. Agora, para tomar decisão, para ter confronto, para ter embates, é você. Sou eu. Sabe o que me angustia? Eu sou nascido e criado na igreja. A gente costuma falar, as mulheres da oração. Aonde está isso na Bíblia? Onde está isso na Bíblia? Eu vou ver Jacó botando a mão na cabeça dos filhos e liberando bênção para cada um. E Deus vai honrar cada coisa liberada.
Só que hoje em dia a gente está acostumado a falar e é uma brincadeira, que acaba se tornando realidade. A gente está acostumado a falar aquelas irmãs do coque, que quando ora, mas deveria ser a gente. Cadê os homens? É nossa. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Eu preciso que você esteja comigo nessa. Porque isso envolve toda a família. Nós, homens, precisamos chegar na nossa casa e colocar a mão na cabeça da nossa esposa e dizer: eu te abençoo. Isso é Bíblia. Colocar a mão na cabeça dos nossos filhos e dizer: eu te abençoo. Se não tem limite em casa, não é dizer: ah, tua mãe e tal, não sei o que, não. Fala um pouquinho mais alto: rapaz, eu vou falar contigo. Tu vai ver, vai ficar calmo rapidinho. Claro que eu não estou falando de exceções. Tem exceções. São coisas diferentes. Não é disso que eu estou falando. Você sabe das exceções que eu estou falando. Não é disso. O que eu estou falando é de nós ocuparmos o nosso lugar na nossa família. Dos homens ocuparem o seu lugar na sociedade. A gente precisa pensar nisso. Homens fracos expõem suas mulheres ao erro. Se alguém tem que se sacrificar na tua casa para colocar comida na mesa, esse alguém é você, tá? Ok? Tá apertado por dor, você vai trabalhar. Ah, tem que cuidar da criança, trabalhe você. Tua mulher, se tiver que alguém ficar em casa, que fique ela, você trabalha. Pastor, isso é machismo, né? Não. Imagina. Às vezes chegam as notícias assim de, né? Mulher se descabelando de trabalhar, coitada. E o cara na internet ainda dizendo: não pagou a internet não, mulher? Tá lenta a internet, não sei o que é. O que houve? Não pagou o boleto não? E ela que trabalhou para pagar o boleto. Para ele estar em casa falando na internet. Às vezes com outra. Porque é da onde que está desocupado que começa a vir pensamento ruim. Já diz o ditado popularmente: vazio o quê? É ou não é? Você foi feito para produzir, irmão. Só os homens, levanta a mão aí, eu vou profetizar sobre a tua vida, vai. Deus falou comigo, então não é uma mensagem comum de ser pregado. Deus falou comigo, então eu creio. Você pode ficar com raiva de mim, tá tudo bem. Me perdoa depois, eu vou te pedir perdão depois. Mas eu tenho que cumprir o que Deus mandou. Em nome de Jesus, Deus está te erguendo como um sacerdote nessa noite. Em nome de Jesus, Deus está te levantando. E isso vai ser um poder curativo que vai transformar a tua casa, vai transformar a região onde você está, vai te transformar como um sacerdote. Eu profetizo que a bênção da tua casa vai passar pelas tuas mãos e você vai compartilhar. Assim como Jacó fez: traz o filho mais velho, toma a bênção. Traz o mais novo, toma a bênção. Receba essa palavra, homem de Deus, e dá um brado de glória aí, vai. E eu sei que se a mulher sabe, ela não vai acusar o marido. Ela não vai ficar: aí, tá vendo? Tá vendo? Você destrói toda a palavra. Ok? Tudo que está sendo pregado aqui, você acaba assim, ó, pim, rapidinho. Ok? Pensa nisso. Mulher às vezes se matando e tal, não sei o quê. E às vezes o cara tranquilo, relaxado e tal. Sabe o que eu fico pensando? Uma família disfuncional. E eu não estou falando de um caso de alguém que ficou desempregado um mês. Não é isso. Porque quem está no aperto, gente, só para você ter uma ideia. Há algum tempo atrás, eu comecei a dirigir igreja, mas eu ainda não trabalhava exclusivamente pela igreja. E aí, eu já tinha o Giovanni. O Azaf eu não tinha ainda. E no Rio, lá no Rio e tal, não sei o quê. E Deus falou comigo: ó, eu vou cuidar de você. Maravilhoso falar isso, né? Deus cuida e tal. Mas quando eu vi o aperto chegando, eu falei: Senhor, o Senhor vai me perdoar, mas eu vou correr atrás do negócio aqui. Isso é um caso atípico. Mas eu falei: não vou ficar parado vendo minha família padecer, não. Eu vou correr atrás do negócio aqui. Sabe por quê? Esse é o senso masculino de proteção. Esse é o senso masculino de dizer: não vai faltar na minha casa. Quando eu voltei para o mercado, eu ganhava 9x, passei a ganhar meio X. Alguém entendeu esse mistério ou não? Mas sabe por quê? A comida está garantida. Não é humilhação, não. Humilhação é chegar em casa sem nada. Humilhação é depender dos outros para manter a minha casa. Porque tem gente que larga emprego para depender da comida que o outro vai dar. Porque tem gente que abandona uma porta que Deus deu, para quê? Para depender que o outro vai doar. E depois vai começar a charcar a gente. Me doa aí, eu estou passando necessidade, mas Deus abriu a porta. Honra a porta que Deus abriu. Cadê os homens aí para dar um brado?
só para dar uma descontraída. Pensa aqui comigo. Eu tô caminhando para o fim. Pensa comigo. Olha o que o Acabe está fazendo. Ele está chegando em casa de uma decepção que ele teve com Elias. E ele chega em casa e descarrega tudo na mulher. Sabe o que o Elias fez? Ó, coitadinho, que pena. Sabe o que o Elias fez? Ele me humilhou. Ele pisou em mim. Ele matou o sacerdote. Ó, que bonitão. Ó. Ele chega e coloca tudo em cima. A gente está acostumado a falar, e é verdadeiro. A gente está acostumado a falar, cuidado com o espírito de Jezabel, verdade. Mas cuidado com o espírito de Acabe também. Porque o espírito de Acabe é o espírito de omissão. É o espírito de quem não quer resolver, não quer fazer. Irmão, em nome de Jesus, não envenene sua mulher com queixas sem fundamento. Mulher emotiva. Você com uma semana você esqueceu. A mulher vai lembrar até morrer. Viu ela rindo aí? Aí sabe o que você faz? Você começa aquele trabalho. O meu patrão não presta. E não sei o que. Só que passou uma semana, ele te deu um aumento, você está abraçando ele. A tua mulher vai te perturbar a vida inteira para tu sair desse trabalho. Olha o problema que tu arrumou. O lugar que era a bênção, que Deus abriu a porta para você. Uma bronca que você levou, o espírito de Acabe domina, aí vai chorar no colo da mulher. Irmão, segura a onda, sustenta. Macho, fala grosso. Saiba lidar com as suas frustrações sem culpar os outros. Eu vou repetir isso aqui. Saiba lidar com as suas frustrações sem culpar os outros. Porque tem gente que para estar em paz consigo mesmo precisa culpar alguém. A culpa é sempre do outro. Ele foi mandado embora. Foi mandado embora porque ele não gostou de mim e tal. Pelo amor de Deus, gente. Ó, fui mandado embora, mas amanhã estou saindo 5 horas da manhã para poder entregar currículo. Vamos embora, vai dar certo. Deus vai abençoar. Irmão, eu trabalhava com meio X, com a mesma disposição do que quando era eu. Deus me deu a direção para sair. Eu saí. Mas quando começou a faltar, eu falei, Senhor, falei 2 empresas. Porque Deus falou, mandei para tu ficar quieto. Essa é outra história. Igual o Jonas da Bíblia. O barco que eu entrava afundava. Isso é outra parte da história. Mas no que dependeu de mim, na minha casa nunca faltou comida. Na minha casa nunca faltou pão. As pessoas olhavam no currículo e falavam assim, pô, mas teu salário era maior. Eu falava, não interessa, estou precisando disso. É o que eu estou precisando para manter a minha casa. Homem faz isso. Não precisa falar rua não, mas homens, dê um glória a Deus aí, vai. Isso, ficou melhor. É isso. Cuidado com envenenar. E o que eu falo de envenenar a esposa, eu falo de envenenar crianças, que é pior ainda. Porque ao invés de trazer a cura para dentro de casa, às vezes a gente está trazendo o que? A enfermidade. É a morte que entrou na panela. Chega na mesa, na hora de falar de coisa boa, na hora de... Você já percebeu que tem gente que só consegue falar de pessoas? Se você for bater um papo com ele, chama ele para comer alguma coisa e vai bater um papo para falar de ideias. Ele não consegue, o papo vai durar 3 minutos. E os 3 minutos é você falando. Ele não vai conseguir responder. Agora, dá uma pitadinha assim e fala, ai, tu viu o irmão falando de tal? Bem engordou, né? Vai descer baba aqui assim. A história continua. A questão é, e na mesa? O que a gente está colocando? Porque como homens, nós podemos envenenar a esposa. Sim, Acabe. Mas podemos envenenar nossos filhos. Eu estou falando de algo que Deus me alertou. A vida inteira trabalhando, correndo na loucura. E eu falo para a Dani às vezes, o que a gente for tratar de igreja, deixa as crianças saírem. Vamos tratar depois. Porque eles nunca ficam sabendo do testemunho, do milagre, da cura. E às vezes vão ouvir só do problema, das questões administrativas. E isso vai gerando neles o que? Uma repulsa da casa de Deus. E amanhã a gente tem que estar fazendo campanha para eles voltarem para a igreja. Algo que fomos nós que levamos o veneno para casa. Outro conselho aqui. Sua esposa não é sua mãe. Lembra daquele... Acho que era o Chaves. Conta tudo para sua mãe, Kiko. Né? Às vezes por uma falta. Sério. Isso aí, eu tenho psicólogos aqui. Vão explicar muito melhor do que eu. Por uma falta, a gente transfere. Acaba transferindo e nem percebe. Ok? Eu lembro de um caso que a pessoa foi no psicólogo, fez uma terapia e tal, bateu um papo. Aí chegou, falou comigo assim, eu descobri uma coisa que eu nunca descobriria se eu não fosse psicólogo. Aí o que foi? Que eu trato o meu marido como se fosse meu pai.
Aí eu falei, sério? É. O psicólogo falou que como eu comecei a namorar muito cedo com ele e não tive pai, eu transferi. Isso acontece. Acontece. Homens que às vezes precisam estar do lado de uma mulher mais madura, mais experiente, e tudo que ele vai fazer, ele ainda está na infância. Ele diz, o que você acha? E eu não estou falando de compartilhar de forma saudável, eu estou falando de transferir a decisão. Escolhe o que quiser, faz do jeito que quiser. Quarto, Jezabel vai entrar em cena agora para poder vingar o seu marido. Cadê as mulheres vitoriosas? Toma cuidado para não assumir guerra que não é tua. Toma cuidado que você vai acabar doente. Vai acabar enferma. Você não estava lá. Você não viu como foi. Toma cuidado, porque mulher não foi feita para viver em guerra a todo momento. Quantas mulheres enfermas emocionalmente, gente, eu passo o dia aqui dentro de um gabinete atendendo pessoas e faço com o maior prazer, com uma alegria. Mas tem coisa que eu falo, ó, tem um limite, isso aqui não é pastoral, isso aqui é psicológico. E às vezes o psicólogo vai encaminhar para o psiquiatra e não tem problema nenhum. Por quê? Aí você vai ver a história às vezes, assumir um peso maior do que podia carregar. Quem malha aqui? Gente, ninguém malha nessa igreja. Academia, malhar. Não estou falando malhar o outro, não. Academia. Pega um peso maior do que você pode suportar para tu ver se não tem lesão. Em algumas vezes, até morte. Alguém sai, deixa lá o peso com peso maior, o outro desatento vai lá e tira a trava, já era. Você não foi feito para carregar um peso maior do que você pode suportar. Até para provação e tentação. A Bíblia diz que Deus não dá maior do que possamos. Você tem que carregar o peso compatível com a sua estrutura. A Jezabel vai entrar em cena e vai dizer, eu vou resolver. Lê o texto depois. É interessante. Deixa que eu resolvo. Ele fica lá, fazendo biquinho. Triste, magoado. Porque Acabe não soube dar limites. Agora ele vai tentar contra a autoridade, vai tentar contra a autoridade de alguém que foi constituído por Deus. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai começar a perseguir Elias. Capítulo 19, verso 2. Eu não sei se o povo já voltou lá à tela, mas eu leio aqui. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com sua vida o que você fez com a deles. Olha isso. Ela vai começar a ameaçar agora. Pergunta: o desafio foi feito para quem? Elias fez para Acabe. Só que Jezabel entrou em cena agora que a tragédia começa. Porque não era para ela entrar em cena. Então ela vai botar muito mais força do que deveria, porque ela está comprando a briga de outro. E a mulher tem disso. A mulher foi feita para cuidar. Tanto que muito marmanjo que está aqui hoje casado, conquistou a mulher falando, eu estou triste, eu estou sofrendo. Aí ela caiu nessa. Ela veio, coitado dele. Aí o marmanjo, tá doendo. Ela vinha cuidar, ele, tá doendo. Porque explorava esse senso que Deus colocou na mulher de cuidar. Agora a questão do controle, do governo, de ser frutífero, está sobre o homem. Só que muitos homens perderam isso. Muitos homens estão abrindo mão disso. Então a mulher está tendo que guardar a sensibilidade na bolsa e dizer, eu sou bravo, eu vou lutar, vamos embora, vamos para cima. E eu não estou falando de carreira, eu não estou falando de salário, não estou falando nada disso, não é discurso machista, não é nada disso. É que os seus filhos precisam ter referência. O menino precisa olhar e dizer, eu quero ser bravo igual meu pai. A menina precisa olhar e ter que dizer, eu quero ser meiga igual minha mãe. Porque senão perde a função em casa. Porque para manter uma estrutura, para manter uma casa, a mãe às vezes precisa se embrutecer. E a filha está olhando e está dizendo, casar? Para ter que sustentar homem igual minha mãe sustenta meu pai? Eu não quero despesa. Eu vou viver sozinha. Quem está comigo ainda dá um glória. Ela vai dizer assim, eu vou acabar com tudo. Ela começa a ameaçar. Gente, toda a casa dela vai sofrer por causa de palavras liberadas no momento de raiva. Conselho, cuidado com o que você fala no momento de raiva. Isso pode voltar para você. Alguém está entendendo isso aqui ou não? Você sabe como foi o fim deles? Daqui a pouco você vai saber.
Sabe qual é o perigo de uma palavra liberada, ainda mais de alguém que tem o poder e a autoridade que eles tinham? Elias teve medo. Elias vai fugir. Deus vai tratar de Elias. Deus vai reerguer Elias. Deus vai mandar Elias se levantar e ir lá ungir Eliseu no seu lugar. Ele vai lá, atrás da 12ª junta de bois, enfim. E Deus vai pegar para Elias agora e vai falar: volta para onde você saiu. Você não tinha que fugir. E aí Elias vai dizer: peraí, como é que eu vou voltar? Só sobrou eu. Aí agora Deus vai dar um show. Vai dizer assim: tem mais 7.000 que não se dobraram. Não é porque você não está vendo gente fiel que não existe. Deus sempre tem os seus que Ele preserva. Tem alguns desses aqui ou não? Olha para o lado aí para ver se tem algum desses aqui, vai. Aí você fala: pastor, comprou uma briga terrível. Verdade, agora tem outra. Porque aqui nós estamos falando da história de um homem mimado e uma mulher barraqueira. Cara, o cara é mimado. Esse aqui para mim é o pior. Porque a humilhação, a vergonha que ele passou com Elias, tudo bem. Agora ele vai desejar o terreno do Nabote lá, coitado. A vinha do Nabote, que virou até corim de fogo, né? Reacabe minha vinha, tu não vai levar. Ó, os pentecostais sabem. E tem gente que canta isso, não sabe nem que texto está na Bíblia. Mas isso é outra história. Agora ele vai olhar, ele está num palácio e ele olha um terreno do lado do palácio dele. Ele fala: eu quero aquele terreno. Aí ele vai lá no Nabote, ele fala: Nabote, eu quero bem teu terreno para plantar uns negócios aí. O cara era assim, ainda gostava de plantar. Vou plantar as florzinhas aí, negócio legal. Eu quero. Aí o Nabote fala: quê? Isso aqui é herança dos meus pais, não vendo. Aí ele fala: mas eu te dou um dinheiro bom. Ele fala: pode dar o dinheiro que quiser. Isso aqui é honra, rapaz, não vendo. Sabe o que? Gente, isso é doideira. Acabe era do tipo que tinha inveja de coisas menores. Porque o invejoso nem sempre está desejando o que é maior. Às vezes o invejoso tem mais condição, mas ele inveja a paz. Ele é um grande, poderoso empresário, mas ele inveja a paz que o porteiro do prédio dele tem com a esposa. Não entendeu isso aqui ou não? Acabe tinha um palácio, mas desejava a vinha do lado. Gente mimada, nunca está satisfeito com o que tem. Mas Nabote está dizendo: não, comigo não. A mim você não vai manipular. Capítulo 21, verso 4. Acabe foi para casa, virou a cara para a parede, chorou e não queria mais comer. Eu não preciso dizer mais nada. Irmão, cadê os homens? Dá um glória a Deus, aí. Imagina, você chega e fala: eu quero esse carro. Aí o cara fala: não venda. Você fala: não me deu. Pelo amor de Deus. É estranho, não é? É esquisito. Ele vai e faz greve de fome. O ápice aqui de uma família disfuncional. O cara está chorando no quarto. Aí a Jezabel, mulher dele, entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? E por que não come? Eu estou no capítulo 21, verso 5 em diante, até o 7. Ele respondeu-lhe: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir, darei a você outra vinha no lugar dessa. Mas ele disse: não te darei a minha vinha. Olha a mulher, olha o clamor da mulher. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você reage como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se. Aí vem a manipuladora: conseguirei para você a vinha de Nabote. A mulher está dando lição de moral no cara. Ela está dizendo: tu é um rei, tu deveria se comportar como um homem. Você está chorando, virando a cara para a parede, fazendo greve de fome. Se fosse outra mulher, dizer: vou deixar morrer de fome. Quando ficar magro, vai sair de lá e vai ficar bonzinho. Fazendo birra. Ela vai lá e vai dar uma lição de moral nele. Fala: cara, você é um rei. Acabe é do tipo que não sabe a identidade que tem. Então por isso que ele está sempre desejando o que é dos outros. Em outras palavras, ela está dizendo para ele: seja homem, use sua autoridade. Isso não é motivo para uma reação dessa. No popular, engole o choro, cara. Vambora. Homens, quantas vezes a gente não sabe o que fazer, mas engole o choro e fala: vai dar certo. Vambora. Já aconteceu com alguém isso aqui ou não? Eu vou dar um exemplo bobo. Você está dirigindo e está perdido. A mulher começa: você sabe onde você está? Aí você fala: claro. Eu falo para a Dani: eu conheço isso aqui com uma palma na minha mão. Quando eu falo isso, ela sabe que deu ruim.
Uma vez eu saí daqui de Macaé, fui lá para Pernambuco de carro. Saí daqui, falei, vamos dar um passeio? Vamos embora. Olha o passeio. Ali pertinho, fui embora para Pernambuco. Chegando na Bahia, o mapa mandou a gente entrar no lugar, no interior da Bahia. Entrar no lugar. Só fazenda de um lado, fazenda do outro, pista de chão. Eu falei, Jesus. Aí ela, tu sabe para onde está indo? Eu falei, claro, vamos embora, só seguir em frente. A internet sai do ar, não tem mais mapa. Tu sabe? Eu falei, claro que sei, vamos embora. As crianças já apavoradas. Eu olhei um negócio lá na frente se mexendo. Eu falei, deve ser alguém. Ou então é assombração. Vamos embora. Cheguei perto, falei, amigo, tudo bem? Andou os caras. Eu quero sair daqui, quero ir para tal lugar. Ele falou assim, ó, anda 11 quilômetros, você vai virar à esquerda, você saiu. Cara, eu contei no carro, deu 11 quilômetros certinho. Não sei se foi 2 anjos de Deus que Deus mandou para me tirar de lá. Enfim. Tem momento que a crise vai bater na porta, mas o homem tem a estrutura para dizer, deixa comigo, vai dar certo, nós vamos resolver, Deus vai nos ajudar. Eu quero profetizar que Deus está levantando profetas dentro do seu lar, profetas dentro da sua própria casa. Você não vai depender que o profeta vai lá profetizar, porque Deus hoje está devolvendo a autoridade para dentro da tua casa. Você vai chegar, tem alguma tribulação, você percebeu que o negócio está estranho, coisa quebrando, você vai levantar a mão e vai dizer, eu te repreendo em nome de Jesus, porque aqui é a casa de um servo de Deus e que sabe exercer a autoridade que Deus deu. Em nome de Jesus, alguém pode dar um glória a Deus aí por isso? Oh, glória! Sabe o que a Jezabel faz? Arruma uma história, paga alguém para mentir, acusa o Nabote e mata ele. Apedrejar o coitado. Tudo por causa da birra de um homem. Percebe que às vezes por causa de um homem que não sabe exercer sua autoridade, não sabe se posicionar, vão ter terceiros sendo prejudicados? Capítulo 21, verso 14. Mandaram avisar a Jezabel. Eu estou finalizando. Mandaram avisar a Jezabel que Nabote estava morto. Uma casa disfuncional, as pessoas não procuram o rei, mas a rainha. Se alguém bater na tua porta, vai procurar por você ou pela tua esposa? A notícia chegou. E quem está dando a notícia eram os soldados do reino. A quem eles deveriam prestar satisfação? Para o rei. Para quem eles estão prestando satisfação? Para a rainha. Isso é algo para a gente pensar, gente. Só para não ficar sozinho, não ficar chateado, não ficar triste. Aqui, né? Tá meio um clima meio esquisito. Homens, dê um glória aí, vai. Me ajuda aí. Não é fácil não. Jezabel vai dar a notícia para Nabote, que Nabote está morto para Acabe. Isso está lá no capítulo 21, verso 15. Verso 16, sem culpa nenhuma, Acabe se levanta e vai lá tomar posse da vinha. Não tem culpa. O cara morreu por causa do desejo dele. Aí você fala assim, pastor, que injustiça, os grandes sempre sobrepõem os pequenos. Já viu essa história? Ai, como é que pode e tal? Mas Deus está em cena, tá? Deus está vendo tudo. Fala para 3 aí, fala assim, Deus está vendo tudo. Fala. Deus está vendo tudo. Vou repetir isso aqui, Deus está vendo tudo. Ele está indo lá. Eu consigo tudo que eu quero porque minha mulher é braba. Eu consigo tudo que eu quero porque ela arrebenta. Eu consigo. Aí Deus vai falar, sabe com quem? Com Elias. Deus vai falar assim, Elias, tem outra missão para você. Vai lá na vinha do Nabote. Ué, mas peraí. Já não era a vinha do Acabe? Mas Deus está dizendo, não, eu não reconheço isso. Vai lá na vinha do Nabote, que eu tenho um recadinho para você dar. Para Jezabel e para Acabe. Consequências de uma família disfuncional. Capítulo 21, verso 17 até o 19. Não sei se o povo consegue aí. Olha aqui, 17 até o 19. Então a palavra do Senhor veio a Elias o tisbita. 18. Levante-se e vá encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote, para onde foi a fim de tomar posse dela. 19. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou da propriedade dele? Diga-lhe também que assim diz o Senhor: no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo.
Alguém vai falar assim, pastor, que trágico, que triste. É a Bíblia, irmão. Sabe o que Deus está dizendo? Você acha que ninguém viu, né? Você acha que ninguém notou? Irmão, quem é que conta para Elias o que Acabe fez? Deus. Deus tem o controle de tudo. Alguém precisa ouvir isso aqui, porque está angustiado, está amargurado, está querendo desistir da vida. Acalma teu coração. Deus tem o controle de tudo. Eu vou dar essa notícia mais uma vez. Acalma o teu coração, porque vai chegar o tempo de Elias entrar em cena. Oh, glória. Oh, aleluia. Deus tem o controle de tudo. Oh, glória. Aleluia. Mandaram agora o profeta, ou melhor, Deus mandou o profeta dar esse recado. Primeira parte, foi a parte que eu li. Juízo para Acabe. Capítulo 21 ainda, verso 23. Bota aí, por favor. Olha aqui. Acerca de Jezabel. Gente, é pesadão. Mas sabe por quê? É a mesma intensidade do que eles fizeram. Os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Depois vê como é que ela morreu. Deus está agora liberando uma sentença. Por quê? Para uma família disfuncional. Pastor, que palavra dura, que palavra complicada. Calma. Capítulo 21, versos 25 e 26. Vamos lá, é só texto agora. Aqui é a reta final. A Bíblia fala melhor do que a gente. 25 e 26. Nunca existiu ninguém como Acabe, que instigado por sua mulher. Isso aqui ainda é o profeta falando. E Acabe está lá ouvindo. O profeta está chegando e está dizendo, ó, você vai acontecer isso, com a tua mulher vai acontecer isso. Aí ele continua. Nunca existiu ninguém como Acabe, que instigado por sua mulher, Jezabel, se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. 26. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Deus está narrando o que ele fez, os erros dele. Ok, 27, que é o próximo. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou suas vestes, vestiu-se com um pano de saco, jejuou, passou a dormir sobre panos de saco e andava deprimido. O cara falou, o negócio pesou agora, hein? É como se fosse Deus dando uma mensagem pesada como essa, e alguém fala assim, caramba, isso aí é para mim. Até o Acabe, no final da trajetória, diz assim, eu vou me arrepender, eu vou mudar. A minha versão fala que ele passou a agir com mansidão. O cara se humilhou, o cara orou e jejuou e passou a agir com mansidão. Sabe o que Deus faz? Verso 28. Passa aí. Vai, gente, 28, senão não acabo nunca. Então a palavra do Senhor veio a Elias o tisbita. Continua, 29. Você notou... Gente, isso aqui é lindo. Olha como é que Deus está batendo um papo com o profeta. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça enquanto ele viver. Eu vou ler de novo, tá? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça enquanto ele viver. Aí você diz, pastor, que coisa maravilhosa. Mas isso aqui, é por isso que eu preguei essa mensagem. Alguém pode continuar lendo? No 3? 1, 2, 3. Sabe o que é isso? Um homem que decide não se posicionar, um homem que não exerce o seu sacerdócio, no final ele pode até se arrepender, mas é tão comprometedor a semeadura que ele fez, que isso vai afetar os filhos. A misericórdia entra em cena, Acabe não vai ser executado, mas a lei da semeadura não pode ser cancelada. A geração dele está comprometida. Os filhos estão sofrendo pela omissão dos pais. Homens, por favor, vamos exercer o nosso ministério. Você pode se colocar de pé? A gente vai terminar orando.